Agora a palestrante é Betânia de Araújo Almeida e a apresentação dela é sobre dados governamentais na perspectiva da ciência aberta, com potencialidades e desafios para a saúde pública a partir de um estudo de caso. Boa tarde a todos. Eu sou Betânia, eu trabalho na Fiocruz, no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde e também integro o grupo de trabalho em ciência aberta da Fiocruz. Eu vou falar um pouco aqui sobre a experiência do SIDACS, no uso de dados governamentais, particularmente dados administrativos, para responder perguntas de pesquisa e gerar evidências para políticas públicas. Antes de adentrar no estudo de caso, vou fazer um breve relato sobre aspirações e foco atual da ciência aberta, gestão e abertura de dados para projetos de pesquisa, a diferença entre dados de pesquisa e dados governamentais e adentrar em dados administrativos de saúde pública e no estudo de caso propriamente dito. Eu trouxe essa definição em ciência aberta, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, para, no caso, prestigiar nossos colegas portugueses, mas essa definição, ela traz, como as outras, essa ideia de que a abertura do processo científico ela é inerente à ciência aberta, isso traz uma mudança radical no paradigma, no modo de se fazer ciência, e é um paradigma emergente. Então, tem uma complexidade incrível, e hoje as suas práticas se pautam principalmente no acesso a publicações científicas e, mais recentemente, na abertura de dados de projetos de pesquisa. Nesse processo de abertura de dados, de projetos de pesquisa, se frisa muitos projetos financiados com recursos públicos, tendo em vista que dados sempre foram ativos importantes para a produção de conhecimento, cuja aquisição, tratamento e análise demandam a maior parte do tempo e dos recursos financeiros destinados às pesquisas. A solicitação de planos de gestão de dados por agências de financiamento tem sido instrumentais nesse processo, e a gente percebe um certo consenso internacional acerca dos requisitos necessários aos planos de gestão de dados, o que é muito diferente dos dados governamentais, já que não há consenso para acesso e divulgação também desses dados com finalidade de pesquisa. Os dados coletados ou armazenados pelo governo, eles diferem dos dados gerados por projetos de pesquisa, eles não têm termos de consentimento para uso secundário. Especificamente, no caso de dados administrativos, que são registros de informações individuais obtidos por departamentos ou agências do governo, na entrega de seus serviços, geralmente, de educação, de saúde, enfim, a gente entende que são fontes importantíssimas, privilegiadas, para gerar respostas e soluções, e evidências para políticas públicas. São informações coletadas ao longo do tempo, num formato estruturado, e que tem um potencial incrível também pelo tamanho das amostras, E o acesso a dados administrativos, principalmente dados contendo informações pessoais, é restrito em muitos países e precisa ser, para manter a privacidade, a confidencialidade e a liberdade dos indivíduos numa sociedade democrática. Então, tem desafios de ordem ética e legal concretos para aderir aos princípios da ciência aberta. Por outro lado, esses dados administrativos, principalmente quando integrados a outros dados, têm um potencial incrível para responder perguntas de pesquisa, principalmente estudos de base populacional. E para a integração de dados, os dados individualizados são necessários. Apesar do foco da pesquisa não ser o indivíduo, mas padrões estatísticos significativos e a divulgação ser sínteses em tabelas, em gráficos, enfim, existe aí uma série de responsabilidades em torno do acesso, do tratamento e da divulgação desses dados. Aqui são alguns exemplos de uso de dados administrativos, o grupo de pesquisa do SIDACS, usando o Programa Condicional de Transferência de Renda, para ver a identificação de casos de hanseníase na atenção primária ou efeitos desse mesmo programa na incidência de tuberculose. Existem outros estudos, como também efeitos desse programa na mortalidade infantil. Os potenciais benefícios de ampliar conhecimentos e gerar evidências que subsidiem decisões regulatórias e de políticas públicas na área da saúde são reconhecidos para o acesso e uso de dados pessoais para pesquisa em algumas legislações, inclusive em legislações recentes. O Regulamento Geral de Proteção de Dados aqui da União Europeia, que passou a vigir em maio último, reconhece, e a Lei também de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, que foi sancionada em agosto, no último agosto, em 14 de agosto desse ano. Se reconhece o uso de dados para pesquisas científicas e o uso de dados identificados para pesquisas em saúde pública. Por quê?
porque a saúde pública ela é entendida como direito coletivo, então a gente tem que equilibrar, né, esses direitos individuais e coletivos, e as legislações recentes reconhecem em alguns países. Nesse contexto, em dezembro de 2016 foi criado o SIDAX para responder perguntas de pesquisa. É um grupo interdisciplinar, mas é formado, né, pela sua natureza desde o princípio, né, por epidemiologistas. E nesse processo, né, tem se estruturado para resolver, né, questões relativas ao recebimento, tratamento e processamento de grandes volumes de dados, né, para armazenar, catalogar e preservar esses datasets vinculados e anonimizados, dar acesso a esses dados e também desenvolver métodos para análise. Nesse processo, né, essa arquitetura de dados, a plataforma de dados do SIDAX, usa Big Data, a produção de dados e a curadoria trabalham em estreita colaboração, o acesso aos dados num ambiente separado, né, de acordo com as boas práticas de vinculação de dados para pesquisa. Nesse processo, né, de tratamento de dados, a qualidade dos dados, a acurácia estimativa é privilegiada, inclusive têm sido desenvolvidos algoritmos de vinculação com altos níveis de acurácia. E também a gente tem uma preocupação imensa, né, com a segurança desses dados, evitando vazamento de informações, né? Todo o tratamento de dados é feito numa sala segura, desconectada da internet, tá? E o acesso aos dados é feito numa plataforma, né, num Data Safe Haven. Então, a plataforma de dados do SIDAX foi projetada para preservar a confidencialidade, né, dos indivíduos por meio de uma configuração física e virtual para restringir a possibilidade de reidentificação. E a solicitação desses dados é feita de forma junto aos ministérios, né, os departamentos formais. A gente assina uma série de responsabilidades para o uso desses dados. E a preparação dos dados envolve a área de ciência de dados, curadoria, estatística, né, visando garantir a qualidade e acurácia dos dados vinculados e anonimizados. E o acesso a esses dados é feito presencialmente ou através de VPN. E ainda em 2018, né, a gente vai publicar os metadados dessas bases, desses datasets anonimizados e vinculados, né, de acordo com os princípios FAIR, para que as pessoas saibam da existência e descrição desses dados, e o acesso é controlado, claro, a partir das credenciais dos pesquisadores. E é isso, a gente tem levado em consideração bases legais e éticas, né, no recebimento e tratamento de dados, bem como nos termos e condições de acesso e uso aos dados vinculados e anonimizados. E como um membro também do grupo de ciência aberta, a gente tem buscado entender o contexto internacional para ver como a gente pode aderir aos princípios da ciência aberta, que distingue, né, dados e metadados para apoiar uma ampla gama de circunstâncias especiais. É isso. Obrigada.